Olá, queridos irmãos, estou passando por aqui mais uma vez. Espero que essa passagem por aqui contribua de alguma maneira para a tua edificação na fé. Então, queridos, eu queria realmente compartilhar uma preocupação do meu coração como pastor, como ovelha também, como igreja de Cristo, como alguém que tem uma missão, compreendendo que você também tem uma missão. Eu quero aqui compartilhar uma palavra e espero que essa palavra realmente contribua para que você cumpra o teu propósito nessa terra, amém? Eu já em alguns momentos falei sobre preocupação, e preocupação tem dois sentidos, Para mim tem um sentido negativo em determinados momentos, que é aquele tipo de preocupação que traz ansiedade, que traz nervosismo, que traz traumas, que traz danos para nossas emoções. E existe um tipo de preocupação que é positiva, que talvez você fique aí até pensando, mas como assim preocupação positiva? Quero tentar explicar para você rapidinho. Preocupar-se. Esse que é o tipo de preocupação boa, preocupar-se. Se você está vendo algo vindo na tua direção, se isso é um fato, se isso é uma realidade, você pode fazer alguma coisa antes dessa realidade chegar na tua vida, você está fazendo algo bom. O que eu estou vendo, o que eu estou prevendo, assim pelo andar da carruagem, no sentido ministerial, é que nós podemos ter alguns prejuízos, por causa desse afastamento social, por causa dessa quarentena, e isso, vai se transformar num atrofiamento na fé. O que é um atrofiamento na fé? No natural, um músculo se atrofia quando deixa de ser usado, um músculo se atrofia quando fica imobilizado por muito tempo, e mesmo depois de ser ali curado, receber o tratamento correto, de ser liberado para o uso, o músculo precisa de ser movimentado, passar por um tratamento de fisioterapia até que as suas funções se restabeleçam totalmente. O meu medo, o meu temor e o que eu estou me preocupando, tentando me ocupar para não passar por esse tipo de problema é que nós como igreja não sejamos imobilizados nesse momento de quarentena, que nós como igreja não sejamos engessados ministerialmente, que eu e você não fiquemos inativos só pelo fato de não podermos sair das nossas casas ou de não podermos nos reunir fisicamente em grandes grupos, Esse momento é o momento da gente se reinventar na fé, de nós usarmos as ferramentas que nós temos à nossa disposição, para que quando esse tempo de afastamento social acabar, nós não sejamos uma vítima, mas que nós ainda estejamos melhores do que já éramos, amém? Então que você não se atrofie nesse momento, que você se preocupe, quer dizer, desenvolva habilidades, coloque a tua criatividade em ação, para que você possa cumprir o teu ministério, o teu chamado, mesmo em meio a essas circunstâncias, amém? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, para que a gente possa então aprender uns com os outros aqui, amém? Nós temos focado bastante, queridos, eu tenho focado de forma especial, chamado a igreja para oração, chamado a igreja para a leitura da palavra, chamado a igreja para o jejum, para a intercessão, mas nós precisamos entender que isso são práticas espirituais individuais. O maior beneficiado vai ser você por orar, por ler a palavra, por jejuar. Claro, tem sim, os seus efeitos sobre a vida da nação, sobre a vida da família, pelas pessoas por quem você ora, claro sim que Deus vai agir sobre elas, mas de forma geral, essas práticas espirituais que eu acabei de falar, elas têm um maior benefício para nós, mas nós não podemos esquecer que nós não estamos sozinhos nesse mundo, nós não podemos esquecer que há uma multidão de pessoas que ainda não conhecem Jesus, que ainda não se renderam a Ele, que estão caminhando na direção da morte, não a morte física apenas, mas caminhando para a morte espiritual. Há uma multidão de pessoas que precisam ser cuidadas, que precisam ser discipuladas, ensinadas, que nós precisamos ajudar elas a desenvolver o seu chamado e o seu ministério. Nós precisamos
fazer isso por alguém, porque alguém fez isso por nós, é por isso que nós somos cristãos ativos hoje, amém? Então, eu quero aqui chamar a tua atenção que nós precisamos manter essa prática espiritual de oração, leitura, jejum, intercessão, mas precisamos continuar pregando, continuar evangelizando, continuar discipulando, continuar prestando ajuda social, se for o caso, para as pessoas ao nosso redor, nos reinventar. Se nós não temos acesso fisicamente, nós temos que usar os meios que até mesmo a internet nos proporciona para ter acesso a essas pessoas. E tudo isso para que quando acabar a quarentena, para que quando acabar o afastamento social, nós não estejamos travados, sem ação, talvez ali já pensando, meu Deus, eu não tenho utilidade nenhuma. Nós precisamos então entender, queridos, que talvez esse uso da internet, das mídias sociais, eles simplesmente permaneçam até mesmo após o término dessa pandemia, o término desse afastamento social. Eu acredito que nós, como igreja, vamos continuar usando as redes sociais, os meios de comunicação intensamente para evangelizar, para servir o reino. Então esse é o momento de você aprender, de você estar ativo junto, compartilhando, conversando, se comunicando, interagindo, estando presente aonde as pessoas estão. As pessoas não estão presentes no templo, mas elas estão presentes diante da tela de um celular, da tela de uma televisão, da tela de um computador. Então é ali que nós precisamos fazer chegar nesse momento a palavra de Deus, o conselho, o refrigério, a cura, a salvação. Nós precisamos levar para essas pessoas ali o ensino, para que elas se edifiquem, cresçam, amadureçam e frutifiquem. Amém? Então presta atenção nisso. Esse momento é fundamental, você não pode apenas sentar e esperar passar a quarentena, você precisa desenvolver o teu ministério do jeito que for necessário, do jeito que você puder fazer o teu melhor agora, porque depois que se você parar, você vai estar atrofiado, sem saber o que fazer, sem ação e talvez sem vontade de fazer, amém? Assim acontece com os músculos. E assim acontece também com a nossa vida com Deus, muitas vezes. Talvez os músculos do evangelismo na tua vida se atrofiem por causa disso. Talvez os músculos do discipulado já estejam, de certa forma, atrofiados. Talvez os músculos do relacionamento se atrofiem. Talvez os músculos da comunicação se atrofiem por causa desse afastamento social, dessa pandemia. E eu quero mais uma vez lembrar você, nós não podemos nos atrofiar na fé. Amém? Então, tome uma atitude, tome uma decisão de se reinventar aí, de fazer o melhor teu através daquilo que nos está disponível nesse momento. Não fique engessado, comece a se movimentar ou continue a se movimentar para não se atrofiar. Continue ativo, amém? Eu quero que você pense uma coisa, se enquanto estávamos na nossa maneira normal de ser igreja, existiam algumas pessoas que já de certa forma estavam inativas, quais serão os efeitos sobre essas pessoas, esse isolamento? Será que essas pessoas que já estavam caminhando num ritmo muito lento, que já estavam praticamente inativas, fazendo pouco, pensando em parar, qual que serão os efeitos desse isolamento social? E nas pessoas que estavam ativas, que estavam fazendo, que estavam se movimentando, que estavam preocupadas, que estavam engajadas, quais serão os efeitos? Será que isso não vai fazer adormecer o nosso chamado, fazer adormecer o nosso ministério? Nós precisamos entender isso. Isso acontece, eu tenho uma facilidade, por exemplo, para adormecer. Se eu ficar muito tempo parado num lugar, mesmo que não seja muito confortável, eu simplesmente pego no sono. Então eu entendo, por exemplo, quando eu vou orar, eu procuro orar sempre em movimento, procuro um espaço onde eu possa me movimentar para mim orar, para mim não me distrair, para mim não adormecer, Então, eu queria levar essa dinâmica para você no aspecto ministerial, amém? Queria ler para você um texto de Marcos, capítulo 13, versículo 18 ao 20, Mas de forma especial aqui, algumas palavras, algumas partes desse texto. Diz assim, orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles
serão dias de tribulação como nunca houve, desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, por Ele escolhidos, Ele os abreviou, né? E que você prestasse atenção nesse texto de Marcos 3,18, que diz assim: ore para que essas coisas não aconteçam no inverno. Se você for ler o contexto, você vai entender, né, que a palavra está falando do retorno de Jesus, do julgamento, da tribulação, etc., né? Acontecimentos dos finais dos tempos, né? E esse texto está dizendo que nós devemos orar para que isso não aconteça no inverno. Eu quero aqui pegar uma carona nesse texto e dizer para você que o inverno é a época da reclusão, o inverno é a época da frieza na fé, o inverno é a época onde as pessoas realmente se apegam ao conforto do sofá, ao conforto da cama, ao conforto dos ambientes, né, aquecidos, né? O inverno não é um tempo bom para a gente exercer ministério. As pessoas elas criam as suas barreiras, então, para ir até o Evangelho ou para receber o Evangelho onde elas estão. Eu queria que você percebesse que, né, a palavra está nos mostrando que dias como esse que nós estamos vivendo chegariam e finalmente chegaram, que nós vamos precisar lidar com a frieza das pessoas que devem pregar o Evangelho e a frieza daquelas pessoas que precisam receber o Evangelho. Nós vamos precisar driblar essas circunstâncias que se opõem à propagação da palavra, à propagação, né, do Evangelho, das boas novas, né? Então, querido, nesse momento você precisa orar para as coisas, como diz aqui, não acontecerem no inverno, mas você não pode só orar, você precisa agir também, porque esses dias, como diz aqui a palavra, porque aqueles dias serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Por que nós podemos entender que esse é um texto atual? Se esse isolamento social durar muito tempo, talvez muitas pessoas se percam no conforto de sua casa, no distanciamento, né, dos irmãos da fé do corpo de Cristo, mas por causa dos eleitos, diz aqui, né, por Deus escolhidos, Ele os abreviou. Então ore, querido, para passar rápido esse tempo, né, pela tua vida e pela vida daqueles que precisam ser alcançados pela palavra. E enquanto você está, assim como eu, né, de certa forma limitado a fazer a obra do Senhor, vá fazendo aquilo que está ao teu alcance, amém? Ainda um outro texto, em 1 Coríntios 9,16, diz assim: contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Ganhar para quê? Para Jesus. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como que se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Veja, querido, o que Paulo está falando aos Coríntios é que a missão dele não se interrompeu por nada. Ele fez tudo para com todos, por todos os meios, ganhar alguns, salvar alguns, libertar alguns. Quer dizer que Paulo, ele não se limitou a fazer as coisas só quando as circunstâncias eram boas. Ele se reinventou, ele realmente se superou, ele não ficou engessado a um sistema, a um meio de fazer as coisas. E eu e você também não podemos ficar engessados, né? Use todos os meios disponíveis, né? Nesse momento nós precisamos usar a internet, nós precisamos estar ativo, querido. Compartilhe, converse com as pessoas, mande uma mensagem, né? Mande um áudio. As ministrações que você recebe, você precisa
dar um alcance para essas ministrações. Amém, queridos? Leve a mensagem de Cristo aonde as pessoas estão nesse momento. Você precisa criar esse hábito. Cuide, olhe ao teu redor, se houver alguém necessitado. Esse é um momento que nós precisamos, desenvolver o nosso ministério de ação social. Se você não consegue ajudar com os teus próprios recursos, procure a igreja, nos procure para que então a gente possa fazer algo por essa pessoa, seja ela do nosso convívio ou não. Então faça como Paulo, faça de tudo para com todos, por todos os meios, ganhar alguns, salvar alguns, conduzir alguns ao caminho certo, amém? Então leia esse texto, reflita sobre isso, para que nós não venhamos a nos atrofiar na fé. Desenvolva então, esse é o momento de nós desenvolver os nossos músculos. Se você naturalmente nesse momento não está podendo ir na academia, fazer os seus exercícios, você poderia desenvolver isso em casa, na fé também. Eu não posso ir na igreja, não posso ir no culto, não posso convidar as pessoas para irem comigo no culto ou na célula, mas eu posso fazer isso na minha casa. Então pratique, caso a gente não desperte, os danos podem ser muito grandes, não apenas para nós individualmente, mas para o corpo de Cristo, amém? Queria que você fechasse os teus olhos aí e nós orássemos. Pai querido, em nome de Jesus, clama ao Senhor pela ação do Teu Espírito Santo, que o Senhor desperte o nosso coração, que nós possamos, Pai, entender, Pai amado, que não podemos estar presos a um meio, a uma circunstância, a um sistema, Pai, que o Seu chamado, o Seu ministério não pode ser interrompido. Nos ajuda a entender, assim como Paulo, Pai, que podemos e devemos fazer tudo, Pai, por todos, por algum meio, por algum canal, algum veículo, Senhor, alcançar essas pessoas, salvar essas pessoas, Senhor. No nome de Jesus, nos torna ativos na fé, Pai, que os nossos músculos espirituais se desenvolvam, se mantenham ativos, porque quando esse tempo passar, nós possamos estar ainda melhores, Senhor, estar ainda mais eficientes, Senhor. No nome de Jesus, eu oro pela minha vida, pela vida daqueles que estão me ouvindo nessa hora, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Pense sobre isso, reflita sobre isso, faça alguma coisa a respeito desse assunto, tá bom? Fique com Deus, tenha um ótimo dia, amém?